A juíza Carla Aveline de Oliveira, aqui do Fórum da Tristeza em Porto Alegre, ela foi cedida pela Justiça Gaúcha para o trabalho de observadora internacional das eleições regionais na Venezuela, a serviço da Associação Juízes para a Democracia. Ela esteve lá na Venezuela entre 11 e 17 de outubro e é ela que vai conversar conosco agora. Doutora Carla, muito obrigado por nos atender, boa tarde. Boa tarde, Nando Gross. É um prazer aceitar o convite de vocês e sempre é bom a gente levar esse esclarecimento para os teus ouvintes. Fico à disposição. A gente fala muito da Venezuela sem ter estado na Venezuela, sem tá lá nesse momento. A senhora esteve lá de 11 a 17 no período das eleições. O que a senhora pode dizer para nós? Foi uma eleição que dá para se dizer uma eleição legal, legítima, correta? Ah, com certeza. Nós chegamos ontem de madrugada, eu e meu colega, doutor André Luiz Pinto, que nós dois somos filiados, associados da Associação Juízes para a Democracia, somos juízes estaduais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nos concedeu licença justamente considerando a importância da participação dos magistrados em processos eleitorais, quando nós buscamos a garantia da maior transparência e a observância da democracia. Em razão disso, nosso tribunal nos concedeu essa licença, nós chegamos em Caracas dia 11 e voltamos ontem, e como acompanhantes internacionais dessas eleições regionais, onde houve então a votação de governadores e governadoras. E o que a senhora pode dizer para nós com relação ao que a senhora observou lá? Bom, o que nós percebemos, nós tivemos toda a participação e acompanhamento desde o início, nos foi informado a todos os acompanhantes como é que acontecia. Nós tivemos um treinamento anterior com o Conselho Nacional Eleitoral, porque lá, diferentemente daqui, são 5 poderes. Então, além do poder executivo e o judiciário, também existe o poder eleitoral e também o poder cidadão. E nesse poder eleitoral, através desse órgão Conselho Nacional Eleitoral, eles que orientam e resolvem todas as questões e administram esse processo eleitoral. Nós tivemos esse acompanhamento prévio no CNE e depois cada um dos acompanhantes foram para as regiões. Alguns permaneceram em Caracas e outros foram para as regiões, para os estados. E então nós nos sentimos plenamente habilitados para poder fazer esse acompanhamento. Eu, por exemplo, fui para Súlia, que é um estado onde a oposição venceu, e foi realmente um processo imparcial. Nosso acompanhamento foi imparcial, é neutro, nós não temos nenhuma pretensão de ingerência nos assuntos internos dele, da República Bolivariana da Venezuela, mas simplesmente analisar o processo. E eu, como já fui juiz eleitoral e já coordenei eleições municipais também, nós ficamos muito impactados. Na verdade, a minha palavra chega a ser um exagero a forma como se dá o processo eleitoral na Venezuela. Em que sentido? Pois é. Tudo bem, Nanda? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Se eu tiver um tempinho para explicar, porque os eleitores aqui vão ficar impressionados. Então, claro, pode explicar. Quando o eleitor chega na sessão eleitoral, que lá tem outro nome, ele tem que comparecer com a sua identidade. Não tem nenhum outro documento hábil para ele poder se habilitar como eleitor. Ele chega no presidente de mesa, lá nós temos o presidente de mesa, temos os membros, como o secretário, tem os fiscais, que lá eles chamam de testigos, que seriam as testemunhas, também credenciados de todos os partidos pelo CNE. Então, é como se fosse exatamente aqui. Lá tem uma urna eletrônica, que tem outro nome, então o eleitor chega, apresenta a sua carteira de identidade, o presidente de mesa digita o número da identidade do eleitor, e vai aparecer nessa máquina do presidente de mesa a foto do eleitor e o número de identidade, todos os dados desse cidadão. Então, a primeira verificação do presidente é que se aquela pessoa que apresenta aquela carteira de identidade é a mesma que consta ali. Se sim, ele habilita o eleitor e aí libera a máquina eleitoral. Ele se dirige, então, para a urna, que nós chamamos de urna, é touch, né? Então, é na tela, tem os candidatos e ele vai escolher o seu candidato. Como era para governador, fica mais simples e mais rápido. Em geral, esse processo todo, que eles chamam em forma de ferradura, demora em média um minuto. Se a pessoa, ela não escolher, até 3 minutos ele tem para escolher o seu candidato. Se ela não escolher em 1 minuto e meio, a máquina vai avisar. Olha, tu tens que votar, o teu tempo está escoando e tal. Se em 3 minutos ele não escolher, então vai ser o voto nulo. Se ele
votar, eleger. E se ele escolher o candidato dele, ele aperta no touch e ele põe em votar. Quando ele colocar votar, vai sair impresso o voto dele. Ele vai confirmar se aquele candidato que consta no voto impresso é o que ele escolheu. Então, ele se dirige para a urna de papel, para essa outra urna tradicional, é um voto de papel, coloca nessa urna. E se dirige para o outro secretário. O secretário vai pegar a carteira de identidade dele, naquela lista de eleitores habilitados na sessão, vai verificar se é o mesmo número, e ele vai assinar e vai colocar a sua digital. Então ele tem o voto eletrônico e ele também tem o comprovante no papel. Porque depois vai haver uma apuração. Também tudo no mesmo dia. Então essa apuração, que é essa verificação cidadã, quando encerra a eleição, o dia, a votação, na mesma sessão, por exemplo, digamos que um colégio eleitoral, um colégio onde funcionava a eleição, tem 4 sessões. Sim. As 4 são chamadas, e aí metade, por lei, tem que ser auditada na hora. Então, 10 cidadãos que estão por ali são chamados como testemunhas, e se sorteia manualmente qual das urnas vai ser auditada. Se estão escolhendo a urna da mesa 1, que é da sessão 1, os demais estão dispensados. Então, ficam todos os componentes da mesa, as testemunhas, os testigos, que são dos partidos, e os 10 cidadãos. Então, se abre... bem detalhado o negócio. Bem detalhado. Até por sinal, nós fomos também antes, só para colocar aqui, como eles também têm a zerésima como nós, que é quando tu inicias a votação, instalas a mesa, então tu imprime para ver que a urna não contém nenhum voto. Então lá, de manhã cedo, nós fomos lá também, confirmamos. Bom, aí encerrou, são 6h, não tem mais ninguém na fila. O que eles fazem? Selecionada aquela urna, se contam os votos. Então aí tu faz a verificação cidadã, que eles chamam. Ô doutora, vocês tiveram total liberdade para observar tudo? Não tinha restrições de pessoal, isso aqui não pode, isso aqui também não? Total liberdade. Na verdade, um critério que eles trabalham muito é a transparência. Então eles estão ali abertos para perguntar qualquer coisa, para sair. Nós não estávamos confinados, não estávamos vendo uma realidade que é a que eles gostariam que nós víssemos. Inclusive, no meu caso, que eu fui para a Súlia, que é da oposição, e também com o doutor André, nós nos reunimos com a oposição, falamos tanto com os candidatos da situação, oficialismo, como eles chamam, com os da oposição, e então a gente teve esse contato. O que é muito interessante é que tem fila para votar, e a voto é facultativo, né? Logo cedo da manhã, assim. Isso chama atenção. Nas ruas, a senhora chegou a ver alguma violência, brigas, repressão policial, alguma coisa assim? Não, nenhuma. Na verdade, assim, houve tudo isso agora por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, antes da Assembleia Nacional Constituinte. O que a gente ouviu, leu e entendeu, havia um clima de muita violência, e eles têm feito eleições nesses últimos 18 anos, parece que eles fizeram 23 eleições, alguma coisa, entre 18 e 23. 23 eleições em 18 anos. E eles têm entendido que toda vez que há uma questão, enfim, que há um tumulto, que há uma situação de insatisfação da população, que o povo, eles vão para as urnas. Tanto que nós escutamos agora, quando encerrou, eu não sabia disso, quando se encerraram essas eleições, que eles podem, por exemplo, a oposição, através de arrecadar assinaturas e pedir nova votação daqui a 2 anos. Então, por isso que eles fazem tantas eleições. Eles têm muitas previsões de eleições. Por exemplo, o oficialismo ganhou na maior parte dos estados. Se um determinado estado, eles conseguem arrecadar X, ou todo o país consegue arrecadar X assinaturas, se pode fazer uma nova eleição daqui a 2 anos. Então, ao longo do tempo, eles têm, isso para eles já é uma prática corriqueira. Vamos resolver nossas questões nas urnas. E foi o que o presidente Maduro, então, através dessa Assembleia Nacional Constituinte, chamou o povo, e de novo, eles então acolheram esse modelo do presidente Maduro, e hoje há um clima de total paz e tranquilidade. Mas não foi o que nós ouvimos a respeito do período anterior à Assembleia Nacional Constituinte, onde vários atos terroristas foram praticados, segundo pessoas que nós ouvimos, pela oposição, e enfim. Mas agora era um clima
absolutamente normal, tranquilo. Nós fomos em diversos locais, até fora do roteiro, porque a gente vai circulando com o carro e vai vendo que tem sessões de votação ali. Diz, vamos parar nessa. Então a gente para e conversa com as pessoas. Eu fui em sessões de indígenas lá, a população indígena é bem alta. Foi uma experiência muito interessante e inclusive, outros observadores internacionais que também acompanham e sabem da segurança e da blindagem do sistema brasileiro. Para nós fica a pergunta assim, por que eles fazem tantas confirmações e tantas auditorias? Mas é justamente em razão, que não seriam necessárias na nossa ótica, mas é justamente em razão dessas denúncias, né? De que há fraude. Então, realmente, fraude é um sistema absolutamente blindado, isso eu tenho convicção plena. Para fechar, doutora Carla, a senhora diria que a Venezuela vive, então, em uma democracia plena? Eu não tenho dúvida a respeito disso, foi o que eu percebi. Se nós entendemos que, como democracia, que o povo pode escolher seus representantes, que ele tem sempre essa possibilidade. E a Assembleia Nacional Constituinte, agora parece que, então fica mais claro isso. Evidentemente que por razões que a mim não cabe nem discorrer, muito menos palpitar, não é da minha área, essas questões internas não me dizem respeito. Mas que se nós pensamos que através do voto a população se expressa e que esse direito é livremente garantido, então eu entendo que sim, há uma democracia plena. Sim, a gente está conversando com uma juíza, né, para que fique muito claro isso, né? A juíza Carla... Associação dos Juízes para a Democracia. Legal, muito bom esse seu depoimento. Foram quantos gaúchos para lá, doutora? Olha, gaúchos, fomos eu e o doutor André Luiz. Brasileiros, acho que a nossa comitiva era em torno de 6, 7. Até por sinal, quando nós fomos para a Súlia, eu fui acompanhando nós fomos 3, um do Equador, a Argentina e eu. E o meu acompanhante era o doutor Alfredo Arevalo, ex-vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral do Equador, que faz parte daquela organização internacional do CELA, sabe? Sim, sim. É o Conselho de Expertos Electorales de Latinoamérica, que é uma missão de acompanhamento de acordo com uma declaração de princípios internacionais de eleições que já foi aprovada pelas Nações Unidas em 2005. Então, nossos acompanhantes são pessoas extremamente capazes de atestar e verificar. Esse Conselho CELA, ele está na Venezuela há muito tempo antes, porque é um sistema que isso nós todos temos convicção, absolutamente à prova de qualquer fraude. Então, nisso se traduz a democracia que nós estamos aqui falando, né? Ok. Juíza Carla Averino de Oliveira, muito obrigado, muito bacana lhe ouvir. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Guaíba. Nando, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um convite para a comunidade, se possível. Claro. Nossa associação, que tem mais de 20 anos aqui no Brasil, nós temos um núcleo muito atuante que está muito próximo dos movimentos sociais. E sexta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos ter um debate ali na Escola Superior da Magistratura, na Celeste Gobato, número 229, a respeito do racismo no Poder Judiciário. Combate ou manutenção. Vai ser um diálogo muito interessante, promovido uma palestra e mediado pelo desembargador Rui Portanova. Então, fica meu convite para que todos os interessados sobre esse tema compareçam e nos conheçam também. Legal. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Grande abraço. Obrigada, Nando. Boa tarde para você. Abraço. Legal. A gente ouviu aí, portanto, o professor Igor Fusser, Ananda, que tem uma visão diferente da tradicional sobre a Venezuela, e uma juíza que esteve agora e fiscalizou lá, atuou, né, na prática, observando tudo como observadora internacional das eleições da Venezuela. Muita gente elogiando, não dá para falar todo mundo aqui, mas muita gente gostando do fato da gente apresentar um outro lado, né, daquilo que tradicionalmente como aparece sobre a Venezuela, né? É verdade. A gente só não fez isso antes porque realmente não encontramos, e agora, curiosamente, apareceram 2 fontes muito fidedignas e nós conseguimos ter também esse outro lado da moeda. Isso é muito bacana.